Olá, tudo bem com vocês? Professor Elmásio falando com vocês aqui. Hoje, nosso segundo livro do mês. Vamos falar um pouco sobre esse livro, 1984. Como esse livro ele é importante para a gente entender os temas da atualidade, né? Esse livro ele fala sobre o grande irmão, o chamado Big Brother. É um romance que a gente pode falar que ele retrata não só o período em que ele foi escrito, mas também retrata muito os dias de hoje. Ele fala sobre um regime totalitário, um regime em que o autor mostra quais são os perigos da vigilância de massa, da falta de liberdade, da manipulação da verdade, da supressão da liberdade individual. Então, esse livro ele é muito mais do que atual. Esse livro ele fala sobre como a sociedade da vigilância ela passou a ser dominada em todos os contextos. Falar um pouquinho do contexto desse livro, depois eu vou fazer algumas explicações sobre a importância desse livro, tá? A história ela se passa na Oceania, onde existem ali 3 superpotências fictícias. O governo ele é controlado por um partido e ele é liderado por uma figura simbólica e onipresente, o chamado Grande Irmão, o Big Brother, aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve. Ele fica numa teletela onde as pessoas, até dentro de casa, não podem conversar, porque qualquer coisa, elas serão apreendidas, né? Então, todos os cidadãos, eles são constantemente vigiados, inclusive dentro da sua própria casa, né? O personagem principal chama-se Wilson Smith. E olha onde ele trabalha, no Ministério da Verdade. Lá ele reescreve registros históricos para que estejam sempre de acordo com as ordens do partido. Ou seja, olha aí as notícias falsas, olha a fake news que nós tanto ouvimos falar nos dias de hoje. Só que ele, por ter uma mente mais aberta, ele começa a duvidar do regime. Ele se sente sufocado com a repressão. E aí, ele começa a buscar pela chamada liberdade de pensamento. Nesse momento, ele encontra uma jovem chamada Júlia, onde ele mantém um relacionamento secreto. Essa jovem Júlia, ela também rejeita o partido. E olha como que é difícil, né? Se você sabe que tem uma teletela na sua casa, que está vigiando tudo aquilo que você pensa, aquilo que você fala, a maneira com que você age, imagina então encontrar uma pessoa que pense igual a você. Será que há a possibilidade dessa pessoa também ser verdadeira? Mas, juntos, eles tentam resistir ao sistema e vivem com liberdade, né? Mas eles são constantemente vigiados pelo Estado. Bom, Wilson e Júlia, eles são traídos, o final é tenebroso, né? Não é um livro de conto de fadas, tá? Mostra claramente como um governo autoritário ele pode destruir até o pensamento, o amor e, por fim, que é o principal, apagar a identidade do indivíduo. Existem alguns crimes de guerra que eles fazem o seguinte: eles buscam matar os filhos ao invés dos pais. Para quê? Para que aquela sociedade ela não continue existindo. Então, isso também podemos considerar como apagar a identidade do indivíduo. Aqui nesse livro, nós vamos encontrar alguns termos muito importantes. Talvez você possa já ter assistido o filme, mas nunca vai ser igual ao livro, porque a imaginação que você cria a partir dele é maravilhoso. Então, quem é o Big Brother? É o ser humano, ou a máquina, ou, entre aspas, Deus, que tudo vê, que tudo controla, que você não pode ir contra ele, senão você será punido. Tem também o doublethink, que é aceitar 2 ideias opostas como verdadeiras. Também tem a chamada newspeak, que é uma linguagem criada para limitar o pensamento crítico. Olha só que interessante, gente. Em Esparta,
era proibido fazer pergunta durante as aulas. Então eles incentivavam o laconismo, que era o quê? A obediência. Você não podia ter senso crítico, era somente obedecer, obedecer, obedecer. Mais ou menos o que o livro 1984 mostra, né? A crime-ideia era crime você pensar contra o partido político. Olha aí o que nós estamos vendo hoje em 2025. Então a gente pode falar que o livro 1984 ele é um alerta de quão perigoso é quando se controla a verdade, quando se manipula a história e quando a liberdade ela é eliminada. Quando esses fatores acontecem, é terrível, não só para aquele indivíduo, mas é terrível para toda a sociedade que vive naquele momento. Bom, George Orwell, quando escreveu isso, eu acho que ele não imaginava que isso seria tão atual hoje em 2025, né? Então, esse livro ele pode ser usado em rodas de conversa, em sala de aula, no bate-papo entre amigos, né? Se a gente fosse pensar hoje, né, o que seria, como será que nós estamos vivendo algo parecido com 1984? Até que ponto a nossa liberdade ela é real? Até que ponto as redes sociais são reais? Olha que eu estou aqui no YouTube numa rede social, né? Até que ponto é fake news? Até que ponto ocorre essa chamada vigilância digital, o controle digital? Né? Então, aqui no livro, o chamado Big Brother é aquele que tudo vê. As pessoas são observadas dentro de casa pela chamada teletela. E essa teletela, ela não pode ser desligada. Né? E como se a gente fosse comparar nos dias de hoje? Onde você vai encontrar câmeras de vigilância. Se você estiver numa faculdade, numa escola, numa empresa, no supermercado, na rua, no trânsito. Hoje os dados são coletados por celulares, por aplicativos, por redes sociais. Para tudo há o lado positivo e o lado negativo. Olha só, o Google, o Facebook, né, eles sabem aquilo que nós pesquisamos. Às vezes a gente está conversando em casa e quando a gente liga a televisão, passa um comercial exatamente daquilo que nós estamos conversando. Aí a pergunta que a gente faz é, será que essa vigilância moderna, ela realmente protege ou ela ameaça a liberdade? Isso fica no ar. E como eu disse para vocês, existem coisas boas e coisas ruins, né? Você também já imaginou, já sentiu, já achou que a sua televisão, o seu celular, ele está pesquisando aquilo que você fala, ele está ouvindo você? Né? Esse livro aqui, por exemplo, ele mostra que há uma manipulação da verdade. Se a gente fosse pegar hoje, as mídias, jornalistas que não estão comprometidos com a verdade, mas estão comprometidos apenas com aquilo que a mídia quer passar, ou por uma ideologia, ou por uma doutrina. O Ministério da Verdade, ele alterava aqui os registros históricos. E o que o partido diz hoje vira a nova verdade. É como as chamadas fake news, né? Que elas são espalhadas com facilidades por governos, não podemos deixar, por influenciadores que distorcem os fatos, por plataformas que ocultam a verdade, que não querem que você saiba de certos conteúdos, né? E aí vem a pergunta, quem é que controla essa verdade hoje? E como saber se a notícia que você está observando, assistindo, ouvindo, ela é verdadeira? Será que sempre foi assim? Será que controla o nosso pensamento? Pensar contra o partido é crime-ideia. Né? A nova língua reduz palavras que impede esse pensamento crítico. Isso de acordo com o livro. Tá? Hoje nós temos um chamado cultura do cancelamento. O que é essa cultura do cancelamento? Ela limita as opiniões alheias. Ela não busca aceitar uma opinião que seja oposta à sua. Hoje, na internet também, os algoritmos, eles criam bolhas de pensamento. E aí, o que eu venho trazendo para vocês aqui, ontem eu trouxe um livro, hoje eu estou trazendo esse 1984, né? A educação e a leitura crítica, será que elas estão sendo realmente
reduzidas? Será que desde que eu nasci ela já era reduzida e eu não percebia? Né? Então, a pergunta que se faz é, somos livres para debater? As redes sociais, elas nos ajudam? Será que tudo aquilo que eu vejo na rede social me dá a possibilidade de ter o senso crítico? Será que eu estou lutando contra o sistema? O Wilson, ele tenta resistir ao sistema, mas o sistema ele é implacável. O seu amor, a sua liberdade, a sua forma de ver a vida, elas são destruídas, elas são apagadas pelo chamado Ministério da Verdade, né? Olha, as pessoas hoje, elas sentem-se presas à ideia de sistema. Antigamente você via uma educação voltada para a indústria. Hoje nós temos uma educação voltada para o consumo, uma educação voltada para a imagem digital. Será que há espaço para uma ideia realmente verdadeira? Aquilo que nós podemos chamar de resistência verdadeira? Será que se eu resistir ao sistema eu serei punido? Eu serei excluído? E aí fica uma reflexão no ar, né? Esse livro, ele nos alertou sobre essa vigilância em massa. Será que realmente estamos voltados a esse alerta? Estamos ignorando esse alerta? Então, meus amigos, livro 1984, um livro que é mais atual do que nunca, que mostra como nós podemos rapidamente perder a nossa liberdade de expressão, perder a forma com que nós sempre buscamos